Então, pessoal, vamos para nossa caixa romântica. Vamos no material que a gente vai estar usando. Para essa técnica, a gente vai precisar de uma toalhinha de linolene, que a gente compra em loja de R$1,99 ou em lojas de tecido também, que a gente pode comprar a metro e tem diversos modelos, tá? Vamos utilizar também antiderrapante. É um emborrachadozinho bem pequenininho, a trama dele é bem pequena, que vai ficar bem delicado para nossa peça. Também acha em loja de R$1,99. Vamos usar cianinha para dar acabamento, um cordão de bolinhas branco metálico. Vamos usar um carimbo na nossa base, pasta de modelagem, cola branca, vamos estar usando as tintas acrílicas, violeta, PVA lilás e rosa bebê, e a decorativa rosa antigo também, que a gente usa por dentro da nossa caixa. A nossa hidrolaca fosca e brilhante, que nós usamos em todas as nossas técnicas. A nossa tinta acrílica de bisnaga. E aqui um aplique, uma florzinha de scrap que a gente vai usar para decorar a tampa da nossa caixa. Pincéis de pelo macio, rolinho de espuma. Um pedacinho de fralda para a gente fazer um manchadinho que a gente vai utilizar na parte de baixo da caixa. E os materiais de apoio que a gente usa, cola quente, paninho para limpeza, pincel, rolinho, que é o que a gente já está acostumado a utilizar, que a gente utilizou em todas as nossas técnicas. Então, pessoal, ó, eu vou utilizar aqui a fita crepe para demarcar aqui o meio, porque eu não quero trabalhar com linolene na placa toda, tá? Então, eu vou utilizar só um pedaço, que do outro lado eu vou estar utilizando o antiderrapante. Fixei a fita crepe aqui. Vou pegar o meu linolene, vou escolher o desenho que eu quero que apareça aqui e vou posicionar ele aqui na tampa aqui. Sempre com o lado direito virado para a peça. E a nossa pasta de modelagem aqui. Então, aqui eu vou pegar a pasta, seguro com firmeza aqui para não sair do lugar, ó. Com as costas da espátula e vou passar, ó. Lembrando que é só na metade da peça. Na outra nós vamos trabalhar com antiderrapante, ó. E vem esticando a pasta de modelagem. Terminei, tá bem lisinho aqui. Agora, com cuidado, eu vou levantar. E logo depois que vocês terminarem, lembra de lavar o linolene. Não pode deixar a textura secar nele não, tá, pessoal? Então, ó, tira e já leva para lavar. Aí aqui sempre às vezes fica um excesso. Esse excesso a gente tira com o dedo mesmo, ó, tá? Tira. E vamos tirar também a fita crepe, ó. Lembrando aqui que o nosso passo também a gente já deu a base pérola por baixo, tá? Então, a peça já tá preparada, toda preparada. Então, aqui agora nós vamos estar colando do lado de cá o antiderrapante. Passar a cola, cuidado para não estragar a textura do lado de lá. Em casa, se vocês quiserem fazer
deixar essa textura secar para depois colar o antiderrapante, é melhor, tá? Tá bem rentinho aqui. Espalhando toda a cola. Já passei a cola bem esticadinha e aqui nós vamos posicionar o antiderrapante. Bem aqui na divisa, ó. Lembrando que a gente sempre faz de uma forma que aproveite bem o material. Então, cuidado principalmente aqui nas bordinhas, para segurar. Vai levar em torno, se for secar natural, em torno de meia hora, tanto a textura quanto a toalhinha aqui, para depois a gente cortar aqui, tá? Se por acaso acontecer na hora de cortar as bordinhas algumas soltarem aqui, não tem problema, é só repassar a cola de novo, tá? Então aqui eu vou fazer isso e vou tirar o excesso da toalhinha aqui. Mas em casa vocês esperem secar para vocês tirarem o excesso, tá? Então aqui, ó, tesoura bem rentinha aqui, ó, a madeira. E vou tirando esse excesso aqui. Se precisar depois, eu torno a tirar, tá? Ó. Então, vou tirar todo o excesso da toalha aqui com a tesoura bem rentinha aqui, ó. Em casa, não esqueçam, deixe secar para vocês fazerem isso. Então, aqui a nossa textura já tá sequinha. O nosso antiderrapante também já tá cortadinho, com bom acabamento, certinho aqui, seco. Lembrando que é bom sempre a gente dar uma lixadinha na textura para tirar qualquer aspereza, qualquer excesso que tenha de textura aqui. E vamos começar a pintar a nossa peça. Então, de um lado eu escolhi o rosa bebê, que é o lado da textura com linolene, e no emborrachado nós vamos estar usando o lilás. Hidrato o pincel e vem com ele aqui na tinta. E vamos pintar o nosso linolene aqui. Vou passar a primeira mão, vou acelerar e passar a segunda demão. Então, agora com a tinta lilás, nós vamos pintar o antiderrapante. Aqui nós vamos estar usando um pincel de cerdas duras, tá? Para ele penetrar aqui dentro da trama do antiderrapante, ó. Senão ele não vai entrar. O pincel de pelo macio, por ele ser macio, ele não vai penetrar aqui dentro da trama do emborrachado. Então, aqui nós vamos pintar também e vamos acelerar a secagem. Então, já tá sequinha a nossa peça. E agora nós vamos fazer uma patinazinha por cima para realçar o trabalho da textura e também do emborrachado aqui. Tinta acrílica prata, pincel de cerdas duras, tira o excesso e vem com ele deitado, ó. Ó. Pra marcar essa textura aqui, ó. Sempre com o pincel deitado, ó. Ele vai estar realçando a textura com linolene. Então, ó, já terminei no rosa e agora eu vou fazendo a mesma coisa no lilás aqui na textura, ó. Pincel sempre deitado e vai justamente realçar o relevo do emborrachado, ó. E isso vocês podem estar fazendo
em outras cores, né? Eu escolhi essas cores para essa peça, mas vocês podem estar variando. Então, agora aqui nós vamos pôr o acabamento com esse cordãozinho de bolinha. Aqui a gente vai colocando um tiquinho de cola quente, vai fazendo aos poucos para a cola não secar. Bem pouquinho e vem colando o cordãozinho. Quem quiser pode estar usando a cola branca, pode usar a cola instantânea. Mas aqui para acelerar o nosso processo, eu estou usando cola quente. Então assim, pouquinho, sem exagero, mas de uma forma que o cordãozinho fique bem coladinho aqui na nossa peça. Ele tem uma boa aderência aqui. Já terminei de colar o nosso cordãozinho, agora nós vamos colar a nossa florzinha aqui, que poderia ser uma flor de fita, pode ser uma flor do gosto de vocês. Eu escolhi essa aqui de scrap. E vamos pôr aqui na nossa peça, do lado lilás, que eu acho que é o lado melhor para colocar. Aqui nós vamos estar deixando secar e vamos fazer a parte de baixo da caixa. Então, agora nós vamos fazer uma bonequinha aqui com um pedacinho de fralda. Vamos estar molhando na água limpinha aqui. Espremer. Tirar bem o excesso da água. Vamos pegar essa bonequinha, molhar aqui na tinta. Vamos trabalhar ela aqui no pratinho de isopor para não ficar muito forte. E vamos fazer um manchadinho mesmo, com movimentos circulares, ó. Vou fazendo isso, ó, circulares. Se eu achar que tá ficando forte, com o outro lado da fralda, eu vou tirando o excesso do nosso manchadinho aqui, ó. Lembrando que a base é pérola ou marfim. E vamos fazendo, ó. Sempre circulares. Vou tirar, procurar um ladinho limpo aqui da minha bonequinha. Vou bater aqui no rosa. Tiro o excesso. Sempre tiro o excesso. E vou continuar aqui, ó, integrando uma cor na outra. O rosa, ele é mais clarinho, então ele vai ficar mesmo mais suave do que o lilás. Se eu quiser, eu posso até carregar um pouquinho mais de rosa. Vocês viram que com o lilás eu carreguei uma vez só. O rosa, se eu quiser, eu posso estar carregando mais. Movimentos suaves. E vou terminar aqui com o lilás de novo, ó. Carreguei, tiro o excesso do lilás, porque ele é mais forte. E vem, ó, entrando com uma cor na outra, de uma forma que não fique uma coisa muito grosseira. Ele seca muito rápido, mas aqui eu posso dar uma acelerada se eu quiser, tá? Então, agora, com a tinta violeta, nós vamos fazer o nosso carimbo, ó. Como se a gente estivesse pintando a nossa bandejinha aqui, ó. Estiquei bem aqui no pratinho de isopor. Vou pegar o meu carimbo de arabesco. Vejo se pegou a tinta nele todo. E vou escolher o lugar para passar. Vou colocar aqui no meio. Carrego de novo. E aí, de acordo com o tamanho da peça, a gente vai vendo as posições que a gente vai colocar o carimbo. Aqui nos cantos, eu não preciso colocar ele inteiro, ó. Eu trabalho
algumas outras partes do carimbo, ó. E sempre lembrando de carregar ele na bandejinha, ó. Cuidado também para não poluir muito com muitos carimbos, com excesso. Uma outra dica legal, pessoal, é acabar de utilizar o carimbo, a gente limpar, tá? Então eu uso lencinho umedecido, que eu também compro em loja de R$1,99, e vou limpar o meu carimbo, ó. Para não deixar acúmulo de tinta nele. Porque eu não posso enfiar ele debaixo d'água por causa da madeira. Ó, pessoal, aqui é a nossa peça pronta. Eu utilizei esse aninho, que eu também colei aqui com cola quente, para dar um acabamento. Porque aqui na borda, onde a gente corta o emborrachado, não fica um acabamento muito legal. Então, a gente cola essa ceninha aqui para dar um acabamento na lateral da nossa caixa, tá? Eu usei cola quente para estar fazendo isso. Por dentro da caixa, eu usei o rosa antigo e brinquei com rosa e com os tons de lilás, tá? Ó, caixa toda pintadinha. Aqui já tá a nossa peça finalizada, com os carimbos, o nosso manchadinho. Passei o pincel chanfrado em toda a borda, dando esse acabamento, esse sombreado. E envernizei por fora com a hidrolaca brilhante e por dentro com a hidrolaca fosca, sempre depositando com o pincel. Não pode ficar pincelando para não ficar as marcas da pincelada, tá? E a nossa peça tá finalizada. É um porta-joia que você pode estar dando de presente. Por cima aqui também usei a hidrolaca brilhante, sempre depositando. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.